Olá, sejam todos bem-vindos à Conexão e Negócios. Eu sou a Yolanda Mimoso, como sempre, e durante 45 minutos vou levar você a uma conversa agradável com assuntos importantíssimos. E aproveite, por favor, para dar um like neste vídeo e indique mais alguém para nos acompanhar. Este é o Conexão e Negócios, programa radiofónico em podcast, com dicas, entrevistas, curiosidades, relato de experiências na primeira pessoa. Ora bem, chegamos mais uma vez para falar de um tema importante. É um programa em podcast que te levará a um conhecimento abrangente sobre economia, finanças e muito mais. Para você que nos acompanha a partir das plataformas digitais ou nos 99.1 FM, mantenha-te ligado porque aqui você sairá com dicas valiosas para impulsionar o teu negócio. Nossas emoções têm um impacto significativo na forma como lidamos com o nosso dinheiro. Elas podem influenciar o nosso comportamento financeiro, levando-nos a tomar decisões impulsivas, gastar mais do que podemos ou evitar por medo de riscos, porque eu começo logo de forma a pensar que eu posso gastar mais ou menos. Tudo isso tem que ver com as nossas emoções. O tema de hoje está interligado com as nossas emoções e hoje vamos falar sobre a ligação das nossas emoções com as nossas finanças. E como sempre, não estaremos aqui sozinhos e para esmiuçar um pouquinho mais sobre o assunto, nós temos aqui pessoas abalizadas que conhecem muito bem sobre finanças versus emoções. O nosso painel está constituído pelo economista e gestor em economia financeira, ou seja, vamos trocar um bocadinho. Hoje vamos estender a nossa saudação para um jovem sonhador, é isso que eu queria dizer. Ele que é licenciado em Economia pelo ISPTEC, já trabalhou em uma empresa multinacional, a PwC, que atua no ramo de consultoria financeira. Atualmente é contabilista sênior em uma organização multinacional que atua na área de logística. É formado também em áreas de desenvolvimento humano, com certificações internacionais, como a Life Coaching, se não estou em erro, se pronunciei bem. É treinador comportamental de inteligência emocional, trabalha em desenvolvimento humano há mais de 5 anos, é palestrante e estamos a falar aqui de um jovem chamado Nelson Lopes. Seja bem-vindo, Nelson, ao nosso programa Conexão e Negócios. Obrigado, Yolanda. Muito obrigado pela recepção calorosa, né? Obrigado. E pronto, estamos aqui para contribuir, né? Ok, muito obrigado, seja bem-vindo e vamos falar também com um jovem, não sei se é sonhador, mas é daqueles jovens também que tem um currículo muito invejável. Ele é economista, gestor, ele é escritor, é professor universitário, é técnico tributário, é palestrante também. Nós estamos a falar aqui do João Nhanga, um homem que também traz no seu currículo conhecimentos ligados a finanças. Seja bem-vindo, João. Obrigado. E vamos também estender a nossa saudação para aqui o nosso programa é de jovens para jovens, então vamos lançar também a nossa saudação para o nosso DJ, ele que é empresário, Célio Crista, se não estou em erro, ele é DJ e empresário. Seja bem-vindo ao programa Conexão e Negócios. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, nós agradecemos e vamos começar uma conversa. Na verdade, nós vamos ter uma conversa. Nós não queremos ter um programa muito acérrimo, mas já estamos a falar de um assunto que é também sério e vamos ter uma conversa relativamente às nossas emoções e às nossas finanças. Nessa altura, eu vou lançar a bola para o Nelson Lopes, começo consigo mesmo, e eu pergunto o seguinte: acredita que a personalidade de um indivíduo também desempenha um papel vital nas decisões financeiras? Sim, Yolanda, eu respondo já diretamente que sim. A nossa personalidade tem um impacto muito grande naquilo que são as nossas decisões financeiras. Por quê? Por um motivo muito simples. Nós somos seres emotivos. Tem uma frase do Dale Carnegie, aquele homem que escreveu Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Ele diz assim: ao lidar com pessoas, você precisa entender que você não está a lidar com pessoas ou com seres de lógica, mas com seres emocionais. Ou seja, nós começamos a ver que sim, nós somos seres emotivos e o nosso caráter, há pessoas muito mais
muito mais fervorosa, muito mais cautelosas. E tudo isso tem um impacto muito grande nas nossas decisões financeiras. A resposta é, Yolanda, a resposta é sim. A nossa personalidade tem sim um grande impacto naquilo que é as nossas decisões financeiras. Por exemplo, pessoas impulsivas, ao tomar uma decisão relativamente às suas finanças, vão tomar decisão naquilo que tem que ver com a atitude dele, o momento em que ele está a viver, e a pessoa mais calma vai digerir como as suas finanças, ou seja, o nível de emoções já qualificado. Eu sei que sim. Sim. E nestas qualificações nós encontramos pessoas que, quando você olha para ele, está a gastar de uma forma, sabes que esse é sanguíneo, esse é... Sim, sim. É. Sim, isso é verdade, porque nós tendemos, por exemplo, as pessoas muito mais reservadas, apesar de que não podemos só olhar nessa perspectiva, né? Porque existem pessoas mais calmas, mas quando se trata de finanças, são muito mais, como é que eu posso dizer, são muito mais explosivas quando querem tomar alguma decisão sobre comprar alguma coisa, porque estamos a falar de gestão financeira, nós estamos a falar de poupar mais, e poupar mais significa comprar menos, né? E isso se aplica hoje em dia para os jovens, estamos a falar de jovens para jovens. Acha que a questão da definição de finanças, poupar mais, comprar menos, aplica-se aos jovens hoje em dia? Hoje não, é um grande desafio, na verdade. Eu por acaso, também como jovem, sinto isso. Eu sinto que às vezes eu preciso... Não preciso, quero, né? Porque não preciso. E é ali onde, na verdade, entra as questões emocionais. Porque, repara, eu preciso um tênis ou quero um tênis? Às vezes essa é a questão que nós precisamos fazer. Nós precisamos também diferenciar a questão de precisar e querer. Exatamente. Não? Eu quero só ou preciso? Por quê? Porque se nós não olharmos na necessidade, porque precisar é necessidade, nós vamos estar sempre a satisfazer as nossas vontades. Como jovens, nós temos muitas vontades. E no final do dia isso tem um impacto muito grande, porque no longo prazo isso pode ser prejudicial. Você pode entrar numa depressão, numa ansiedade, porque você andou a gastar de forma desregrada, né? Porque alguns dizem assim, vou poupar para que se amanhã eu posso morrer, por exemplo. Mas se você não morrer? A questão é, se você não morrer, você não quer poupar porque provavelmente vais morrer. Mas se você não morrer? João Nhanga, acredita que pessoas mais impulsivas podem tomar decisões de gastos impulsivos? Ou seja, enquanto que as mais avessas, aquelas mais calmas, o risco, ou seja, aquelas que têm calma, né? São calmas, conseguem entregar esta questão da sua maneira de ser para evitar investimentos potencialmente lucrativos, sentem medo de arriscar? Eu sou assim muito impulsiva. Acha que a Yolanda não tem medo de arriscar? E a mais calma, uma pessoa mais calma, olhando para ele, vai dizer, não, a Yolanda tem muito medo de arriscar. Pela forma dela de ser, ela não arriscaria. Sim, Yolanda. As decisões, quando são tomadas por impulsos, têm necessariamente resultados que às vezes não são tão bons. Que muitas das vezes nos levam a consequências que nos colocam numa situação menos boa. Mas para compreendermos isto, precisamos saber de duas coisas. Quando estamos a falar de emoções, nós estamos a falar de experiências vivenciadas por uma pessoa numa determinada situação. E quando estamos a falar de finanças pessoais, estamos a falar de recursos financeiros de uma pessoa ou recursos financeiros individuais. A relação entre esses dois é profunda e complexa. Ou seja, a gestão do dinheiro está muito relacionada ao nosso comportamento. Então, quem toma decisões impulsivas ou decisões não muito bem pensadas acaba por ter consequências não muito boas. Essa relação, como disse, é profunda e complexa, o que leva-nos muitas das vezes a pensar no seguinte: gerir dinheiro e ter equilíbrio emocional. O que anula aqui a questão de tomada de decisão impulsiva
são dois elementos. É a inteligência emocional e a inteligência financeira. São duas coisas diferentes. Uma apoia a outra. Se nós queremos tomar decisões mais equilibradas, decisões financeiras mais conscientes, precisamos desenvolver 3 aspectos. Primeiro, o autoconhecimento, né? O equilíbrio emocional e a resiliência financeira. Como disse o colega do painel, tomar decisões financeiras com base em raciocínio, com base em análise de o que é preciso e o que é um desejo. E depois daí é que podemos traçar metas para que consigamos ter uma boa gestão do nosso dinheiro. Ok. DJ Poderoso, sem cortar agora o João Nhanga, até que ponto, emocionalmente, olhou para si e disse: eu tenho capacidade de criar uma empresa, eu acho que posso ser um grande empreendedor e eu acho que eu consigo controlar as finanças da minha empresa. Acha que emocionalmente foi um impulso muito grande, ou de repente, porque tudo tem a ver com as emoções, não é? Ou de repente viu, tenho dinheiro e o que me resta é abrir a empresa, porque as emoções são trabalhadas. Por quanto tempo vivenciou isso, a ideia de criares a tua empresa e ser um empreendedor? Obrigado. Essa ideia de criar a empresa realmente levou muito tempo, porque até estava com receio de investir e pensar, de analisar como é que haveria de investir. E muitas das vezes nós achamos que com poucos recursos, às vezes não conseguimos empreender, mas é com o pouco que nós temos que nós podemos tentar arriscar, que é para poder possivelmente conseguir reaver alguma coisa. E essa situação de ter uma educação financeira, de saber como nós vamos gastar ou usar o dinheiro, isso depende muito, como todos já sabemos, do comportamento de cada um, da forma que cada um realmente às vezes passa uma certa necessidade, ou devemos saber diferenciar, conforme já disse aqui o colega o Nelson Lopes, que é, temos que saber aquilo que realmente nós queremos e aquilo que nós precisamos. Isso em economia é normal, nós temos que saber. Se nós não soubermos diferenciar essas duas coisas, nós vamos fazer gastos desnecessários. Muitas das vezes que nós nem realmente precisamos, mas que realmente só queremos. E depois, quando realmente nós estivermos a precisar, nós não teremos esses valores porque foram gastos. Acha que as emoções definem muito o projeto empresarial de um determinado empresário? Não sei se posso considerar empresário. Eu quero constituir uma empresa e sou tua irmã e me conheces muito bem, sabes que eu sou gasto. O meu projeto pode ser bom, mas acha que as minhas emoções podem afetar no meu projeto empresarial? De facto, isso não foge à regra, não foge, principalmente conhecendo conforme és, eu não arriscaria, porque eu digo sempre, é no pouco que se vê quem realmente é fiel ao muito. Temos que ter uma base, uma educação e temos que ter um foco para sabermos fazer os nossos gastos e assim investirmos naquilo que realmente nós queremos e apostamos. Até que ponto consegue ter equilíbrio nos gastos financeiros? A tua empresa está ao colapso, está a cair e precisas levantar a empresa. Consegues imaginar o que fazer ou vais fazer um quilape, pedir por empréstimo um valor para levantar a tua empresa? Até que ponto as tuas emoções e as tuas finanças conseguem convergir enquanto empresário? Eu simplesmente injetei a minha finança no princípio da empresa. Nesse momento a empresa é autossustentável. Então a empresa só terá declínio se eu não trabalhar, se não houver clientes ou se as pessoas não vierem fazer os seus pedidos, etc. Só assim é que a empresa irá fazer declínio. Mas caso contrário, se nós estivermos a produzir,
nós não podemos ir a declínio, porque nós temos que saber usar os recursos que a empresa tem, que é para podermos sobreviver. Tem que se autossustentabilizar. Ok, Nelson Lopes, com a regra que o DJ Poderoso colocou na sua empresa, acha que emocionalmente e financeiramente a interligação é mais para o lado positivo? É um conselho que deixa os jovens, porque nós hoje empreendemos, temos um lucro acima da média e queremos tirar esse lucro para nos, como dizemos sempre, num ditado assim muito vulgar, vou me mimar porque eu é que trabalhei. É assim que funciona? Não, na verdade, se funciona para alguns, não deveria, né? Não é o correto. E é interessante a abordagem do DJ. Por quê? Porque se olharmos para as pessoas que hoje têm sucesso no mundo empresarial, vocês vão ver que essas pessoas têm, em termos emocionais, são muito mais controladas. Por quê? Por causa de um fator muito simples. E hoje a ciência já fala sobre isso. Tomada de decisões. As nossas decisões estão atreladas às nossas emoções. E eu tenho dito assim às pessoas que a qualidade das nossas emoções determina a qualidade das nossas emoções. Ou seja, se você quer tomar melhores decisões como empresário, como até mesmo no teu dia a dia para a gestão das tuas finanças, você precisa ter equilíbrio emocional. É importante, a inteligência emocional é importante ser desenvolvida. Então, e essas questões todas podem, nós estamos a falar e muito bem, e estou também aqui a aprender muito, mas há uma questão muito interessante que temos que falar como jovens, que é a questão da origem, né? a origem desse desequilíbrio emocional. É importante nós atentarmos a essas coisas. Como é que, por exemplo, uns gastam mais e outros não? Se calhar isso vem do berço, né? As pessoas começaram a ver a mãe gostava de comprar tudo, não tinha, mas tinha que pedir até emprestado só para ter algo que a vizinha também tem. E os filhos depois crescem com a mesma mentalidade. E pronto, hoje são adultos que têm dificuldades de gerir as suas finanças, não sabem porquê. Eu mesmo só tenho um problema. Mas porquê? Não sei. Mas você gasta assim porque eu não sei, eu só gasto. Então, se nós não formos para o autoconhecimento, questionar algumas coisas, as nossas ações, nós não vamos conseguir melhorar as nossas finanças, porque é importante, porque é isso que o João disse, é inteligência emocional e inteligência financeira andam juntas. Se você tem inteligência financeira, não tens emocional, você não tem nada. Mas se você tem inteligência emocional, podes ter tudo. Ou seja, o mais importante nisso tudo, João Nhanga, o mais importante nisto tudo é termos uma inteligência emocional. Mais do que tudo é termos uma inteligência emocional, porque definirá o nosso percurso lá mais para o fim, quando tivermos pouco ou muito dinheiro. Concorda com esta opinião? Exatamente, e acrescento mais. O que faz uma pessoa gastar mais do que a outra, ou com que uma pessoa toma decisões financeiras menos acertadas do que a outra, são aquilo que nós chamamos de gatilhos emocionais. Existem vários gatilhos emocionais, onde podemos aqui destacar alguns que são mais visíveis na sociedade e que mais ocorrem. Podemos aqui citar a comparação. Então, quando as pessoas se comparam, têm a noção de querer o que as outras pessoas têm. Então, às vezes, não tem condição financeira ou não tem a possibilidade, mas quer ter o que o outro tem. Então, isso muitas vezes faz o quê? Faz ter gastos desnecessários. A pessoa, às vezes, não precisa de um iPhone 15. Mas como todo mundo tem, também eu preciso ter um iPhone. Mas se calhar não é necessário. A pessoa, como disse o Nelson, às vezes não é uma necessidade, é apenas um desejo. Um desejo. Então temos a questão da comparação. E por outra temos também a questão aqui da escassez, né? As pessoas que sentem necessidade de ter coisas que não precisam, mas querem. E a própria escassez, a própria comparação, o imediatismo, as pessoas não programam muitas das vezes. Então, quer hoje tudo. Então, ao invés de programar, por exemplo, eu preciso de X, Y, Z para daqui a 4, 5, 6 anos, quero tudo hoje.
Então, o imediatismo, a escassez e a comparação são gatilhos, ou seja, são fatores que fazem muitas das vezes as pessoas tomarem decisões que não são mais acertadas e acabam por afetar as suas As finanças. Permita-me. Mas, Desculpa. e uma regra muito simples para que tenhamos maior controle das nossas finanças, para que não tomemos decisões que afetem o nosso bolso, é estabelecer uma regra de 3, ou seja, dividir o nosso rendimento em 50, 30, 20. Como é feito 50% isso? para as despesas essenciais, estamos a falar daquilo que são gastos fixos, como alimentação, vestuário, segurança, transporte. Estamos a falar de 30% para as vontades, né? Estamos a falar daquelas compras que precisamos fazer, gastos. Os mimos. Os mimos. As pessoas querem se mimar e é importante se mimar. E 20% para a poupança. E essa poupança é dividida em duas partes. Há a poupança para investir e a poupança para emergência. Então, hoje, daqui a nada, vamos ouvir que o primo faleceu. Né? Que isso não acontece. Ok. Então, é algo Esperamos inesperado. que sim. Então, algo inesperado, precisamos ter capacidade de atender o que é inesperado. Mas, sem cortar o Nelson Lopes, que queria tomar a palavra do João Nhanga, mas hoje, olhando para este critério de poupança, 50%, 30%, 20%, quem consegue fazer escrupulosamente esta poupança? Eu ganho quanto? Trabalho aonde? Porque a questão aqui é, temos que saber definir, porque nós olhamos o seguinte, não, a Yolanda pode sim fazer, pode sim definir essa meta, porque ela até pode trabalhar num sítio que pode, não sei o que, mas eu, a Paula, não consigo, porque onde eu trabalho ganho 30 mil kwanzas e com as exigências que eu tenho, o número de filhos que tenho, não consigo. Isso, de certa forma, também afeta as nossas emoções. Sim. Quem pode ou não fazer isso? Porque nós estamos a olhar jovens a se perderem por coisinhas muito pequenas. E o mercado até nos oferece coisas que nos levam ao erro, que é tipo... ir receber um dinheiro e pagar por juros. Isso eu não concordo muito. E isso afeta muito a emoção do ser humano, porque ele, se não conseguir pagar, o juro aumenta. Então, quem pode fazer esse mapa de organização? Sim. Quem deve fazer isso? Olha, Yolanda, na verdade, a pergunta é muito pertinente, porque caiu mesmo numa boa altura, e o João falou muito bem das regras. Elas existem, mas precisamos contextualizá-las, né? Porque nós somos, cada um tem o seu rendimento. Sim, sim. Isso é necessário. Mas reparem que as nossas decisões, as finanças afetam as nossas emoções e vice-versa. É uma relação de feedback. Se eu não estiver bem financeiramente, eu posso estar em baixo emocionalmente. Uhum. E se eu estiver bem financeiramente, eu posso estar muito bem animado. Não que dinheiro vai comprar felicidade, é verdade. Mas imagina alguém, um pai, que vai para casa sem levar o pequeno almoço para os filhos. Né? Porque não tem condições. Foi à rua, tentou fazer uns trabalhos, mas não conseguiu o suficiente para, por exemplo, prover a família. Né? E emocionalmente essa pessoa vai estar em baixo. Então, essa questão das regras que nós temos que aplicar, isso depende muito das condições de cada um. Há quem poupa, por exemplo, 60% do salário. Ganha 10 milhões de kwanzas. É 60% do salário. Ele pega 60%. Tipo... Este salário, para o nosso contexto, para os jovens hoje em dia, acha que nós não encontramos esse salário, claramente, não, é verdade. Os jovens aqui. É verdade. E para o nosso contexto atual, seria quase que procurar sob um palheiro alguém que tenha esse salário. E se tiver um salário, por exemplo, 50 mil kwanzas, é chefe de família. Na verdade nós temos que ir à realidade do nosso país e tocar literalmente no salário mínimo que nós oferimos. Então, nesse caso, nós devemos trabalhar com o salário mínimo e irmos à realidade que nós estamos a viver. Porque eu não acredito muito que tenha pessoas que ainda consigam fazer poupanças. É quase que impossível.
tem sempre alguma situação por se fazer, que precisa mesmo dinheiro. Mas aqui vem uma questão importante que eu queria fazer, e o DJ Poderoso disse que é quase que impossível hoje em dia, eu concordo consigo, não é? Mas estamos aqui porque temos aqui pessoas que conhecem e podem nos provar que há possibilidade de fazer poupança. Mas olhando para a nossa realidade, parece que é impossível fazer uma poupança. Aí, neste nosso contexto, é preciso estar muito bem emocionalmente Sim. para termos uma poupança. Sim, é necessário. E o Poderoso vai já falar. Mas é muito importante. Por quê? Olha que o João falou algo muito interessante sobre a comparação, né? Hoje há uma pressão muito grande, hoje no mundo, em se comparar por conta das redes sociais. As redes sociais promovem essa comparação. Mas se nós tirarmos um bocado dessa pressão das redes sociais, nós vamos ver que nós temos capacidade. A questão é, temos que fazer uma limpeza. Não tem como. É claro que hoje é muito desafiador, sim, mas é possível, ainda é possível pouparmos. Ok? Porque nós não podemos também estar aqui a dizer que não é possível. Imagina alguém que ganha 500 mil. Se calhar não tem tantas despesas assim. E usa mesmo, porque ele vai sair todos os finais de semana, vai para a festa. Não tem como. Poupar. Mas... É verdade que as coisas estão difíceis eu concordo com todos vocês. A vida está difícil, mas é possível. E como é que podemos fazer isso ser funcional? Nós fazemos uma lista do que são as nossas necessidades mensais. Olhando para aquilo que são os planos sim, que o colocar o mimo também, não precisa ser nessa regra do João, pode ser numa outra, mas também podem aplicar a regra que o João propôs. Mas repare, eu tenho uma lista dos meus gastos mensais, é o que eu faço, básico, simples. E a Yolanda já teve a oportunidade de trabalhar comigo nisso. Já. É uma lista básica onde eu tenho todas as minhas despesas, tudo aquilo que é necessário primeiro. Depois tenho também os mimos. Eu ponho um mimo e vejo o que é que vai... E se sobrar alguma coisa, então é possível. Eu pego aquilo que sobrar, ainda que seja pouco. Por quê? Porque aqui tem um aspecto muito interessante que as pessoas têm que perceber quando estão a fazer poupança. É um treinamento que estão a dar ao próprio cérebro. Primeiro, estão a treinar disciplina. Nós estamos a treinar disciplina, ainda que seja pouco, estamos a poupar. Tu estás a treinar disciplina. Mas o que é interessante nisso tudo? Vai chegar uma fase em que eu vou sentir que aquilo é bom. O cérebro, nosso cérebro, isso é neurociência, o nosso cérebro é o caçador de prazer. Quando ele vê que aquele número está a crescer, a conta está a ficar bonita, ele automaticamente vai tender a fazer um bocado mais. É ali onde nós temos que entrar. Faça se podes guardar 5 mil kwanzas todos os meses, faça. Okay? Quer dizer um exercício mesmo importante. Com pouco, sim, é um exercício importante por causa do treinamento. O cérebro precisa entender que é possível você fazer poupança. Precisas aprender, passar essa comunicação ao cérebro para que ele entenda que isso é necessário. Assim ele aprende e depois, quando vem as recompensas, que é aquele número na conta, eu vou começar a me sentir melhor. Se calhar esse mês vou pôr, mas quero bater já 1 milhão. Está a demorar muito. Eu vou ainda apertar um pouco aqui. Ou seja, esse treinamento é que é necessário. Só que aí vem o devorador. Tu estás a fazer essa poupança. Por isso é que é importante entender que as emoções têm que estar sempre aqui ao pé da letra. Mas nem sempre nós temos essa capacidade. Porque são tantas situações que de repente você vem para uma coisa e o teu emocional baixa. Sim. O que é que acontece? Vem o devorador. Tu estás a ir muito bem. Mas vem uma situação que te obriga a tirar aquele dinheiro. Pode tirar, não faz mal. Mas o problema está aí, a constância. Não, mas é normal. As pessoas precisam perceber, Yolanda, que é normal. É normal tu estares a fazer poupança e em algum momento da tua vida, um mês, você não fazer poupança por conta de uma situação que aconteceu. É normal, mas a questão é, você tem que fazer... ou seja, vai acontecer uma coisa que é extraordinária, porque não estava orçamentado, ok? Mas você tem que ter consciência de que precisas continuar. Agora, acontece aquilo, você para, é porque alguma coisa não está a funcionar. É normal. Okay. É normal não fazer um mês por conta de alguma situação específica urgente.
Mas a questão é, tu tens que tentar ser o máximo consistente. Mas agora, para conseguir alcançar os mas teus objetivos. é possível ao pé da letra conseguir, João Yang, é possível, o DJ Poderoso quer falar, e eu penso que ele vive isso na pele, é possível Tomar mesmo, decisões é por verdade. emoção. Como assim? Está a tomar decisões por emoção. Que o DJ? Por que chegas até esse ponto? Por que chega? Porque é possível você ter uma poupança ao pé da letra. Poupaste durante 6 meses e de repente as tuas poupanças caem por uma situação urgente. Você já não sabe mais o que fazer, já estavas a contar com aquele dinheiro. É uma situação. Aí onde é que entra o emocional? Porque aí entra a razão. Né? Aí entra a razão e a necessidade. Mas graças a Deus que tinhas dinheiro para suportar aquilo. Que já sofreste muito para poupar. Que é a importância de ter poupança. Porque se é algo urgente e você tem dinheiro para suprir, graças a Deus. Né? Porque podias não ter e seria pior. Às vezes até não é algo que... Pronto, mas pronto... Mas João, força, O DJ quer falar. DJ, acho que o DJ está a sofrer como eu. Sim, eu sinto aqui alguma resistência. O DJ Poderoso deve estar a sofrer, sabe por quê? Porque eu acho que esse é um assunto muito sensível. Sim. Finanças Realmente. versus emoções. Realmente. O que define aqui é o nosso budget final. O que nós temos no final do mês é que vai definir se vamos conseguir fazer 50%, 30% e 20% daquilo que são o quadro das necessidades. Certo. Claramente que reconheço que como mulher somos muito consumistas e tem mesmo o poder e o querer. Pronto, temos que assumir isso, mas existem na prática, eu penso que o DJ vai falar sobre isso, na prática, nós queremos mesmo viver e entender na prática como é a questão da poupança, quem pode, como pode, é real. Acontece. DJ Poderoso, faz favor. Sim, só para corrigir, eu sou uma pessoa muito... Lhe afetou muito a questão do emocional. Foi só uma brincadeira. Eu sou uma pessoa muito dedicada em relação aos gastos. Eu, todos os meses, consigo fazer uma poupança. Mas tem vezes que acontece qualquer situação que não estávamos à espera, né? prevista. Que é normal. E temos que pegar e mexer na nossa poupança. Mas eu tenho uma meta que tenho que voltar a trabalhar, que é para a poupança voltar a ficar até onde eu almejo. Caso contrário, eu não fico à vontade, fico preocupado, tento trabalhar a dobrar. Eu trabalho todos os dias. E nessa cena eu trabalho dessa forma porque eu quero ter uma vida de uma forma. Então, eu tento aplicar toda a minha força, toda a minha energia a essa altura, para quando eu não puder trabalhar, eu me autossustentar com a economia que eu fizer até onde conseguir. Então, se nós tivermos o autocontrole versus as nossas necessidades, mesmo assim conseguirmos fazer a poupança, aí sim, tu estás de frente a certas situações que, por exemplo, está a acontecer N situações a afetarem, mas tu continuas sempre a fazer as tuas poupanças, sabes como é que vais fazer a divisão dos teus incomes, dos teus rendimentos. Sim, dos teus rendimentos, e vais ter que fazer essa divisão e etc. Há sempre situações, e eu não falo por mim, às vezes eu falo por pessoas que às vezes eu vejo que gostariam de ter a vida que nós, ou tipo outros, têm. E nós temos que saber, há aqui um fator muito importante, temos que ver os níveis, nós temos que saber viver consoante os nossos níveis, aceitar que o nosso nível é aquele sítio e nós temos que saber viver consoante aquele valor. Caso contrário, se nós não conseguirmos viver, ficamos sempre a sonhar, ficamos sempre a olhar para o lado e ficar a olhar para o lado sem fazer absolutamente nada, é que eu digo que é muito errado. Agora, há certos casos que eu, por exemplo, eu trabalho e tem vezes que eu digo, não, agora eu vou poder me mimar com isto ou aquilo. Mas é tudo feito numa programação. Sim, porque eu faço poupança com certo foco, porque eu preciso aquilo. Eu quero... Então, a pessoa tem que trabalhar com esse propósito. E para outras situações
que não estão no nosso controle. Pode acontecer uma enfermidade em casa, há pessoas que não têm seguro de saúde, ou pode acontecer qualquer coisa ao carro, ou nas nossas casas, pode queimar um eletrodoméstico, etc. Então vai sair daí esse dinheiro da poupança que nós estamos a fazer. E só assim podemos aplicar aquilo que nós estamos a guardar. Caso contrário, se nós não tivermos poupança, lá o eletrodoméstico vai ficar de lado, já o carro pode também parar, vai começar a andar de táxi, Mas etc. isso tudo, essa organização faz parte daquilo que é o projeto financeiro mensal, a questão de termos uma planilha, né, organizacional, que são as necessidades primárias, pelo pouco que eu sei. Tudo isso entra nas nossas necessidades, mas tem a questão do emocional, dos gastos. Nós estamos a falar as finanças mesmo, pegar nas tuas finanças e tens o dinheiro mensal, tu sabes que todos os meses vais receber esse valor e vais tirar o cumprimento todo do que tens que fazer. Alguns até nem cumprem com as suas obrigações, que é pagar a escola, pagar não sei o quê. Nesse mês, ele emocionalmente está afetado porque não conseguiu tirar o iPhone 16 que já vai sair, que vão lançar. Exatamente. E depois eu vou ficar com dívida na universidade, eu vou ficar com dívida na escola dos meus filhos, porque eu tenho que ter, porque é o jovem que segue todos os JAI, ou todos os Samsung, então ele precisa ter. Essa pessoa está a se auto-enterrar porque está a gastar mais. Não, mas do que existem aquilo que jovens, faz. existem jovens assim. Sim, Tanto sim. é que eles até podem ter um salário bom. Mas aí a questão da emoção é que. Esta é uma pergunta que eu vou lançar ao João Nhanga. A questão da emoção definirá muito os nossos salários, porque existem colegas ou pessoas que trabalham no mesmo sítio, têm o mesmo salário, mas têm gastos diferentes. Exatamente. E você vê, isso tem muito a ver com a emoção e as finanças. Exatamente. Era um ponto importante que eu queria tocar e o DJ falou de uma coisa muito importante que é objetivo. Ele, na sua abordagem, disse: eu estou a fazer poupança, estou a guardar para quando ficar velho conseguir me sustentar. Quando as pessoas têm objetivos definidos e bem traçados, as suas ações obrigam essa pessoa a ter certos comportamentos. Então, quando uma pessoa tem um objetivo de vida, quer alcançar alguma coisa, toma ações para que consiga alcançar isso. Mas nós precisamos aqui olhar para uma realidade muito concreta da sociedade. Não estamos a olhar para a poupança de pessoas que ganham X ou Y, mas temos que olhar para a condição daquele que ganha muito menos. Como é que essa pessoa faz? Como é que essa pessoa poupa? Eu digo sempre, o importante não é o que se ganha, é como se gasta. Então, por mais que a pessoa ganhe 30, 25 mil kwanzas, vai viver de acordo a esse rendimento. E desse rendimento poderá fazer uma poupança, nem que for de 5 ou 3 mil kwanzas, para um mês ou um ano, para, de alguma forma, tentar, eu digo sempre, a ideia é tentar multiplicar o que se ganha. Porque quando fala-se de poupança, é uma parte do nosso rendimento que não consumimos para fazer alguma coisa, para investir. E eu que o meu salário, todo o salário já tem onde ir. Eu recebo o salário. E vai aonde? Esse é o não, ponto. as nossas obrigações, paga do X, faz aquilo. Não, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu te garanto que dessa tua eu lista... só fico com 5 mil kwanzas, ainda nem abasteci o carro. Não Eu te abasteci o meu garanto- carro. Fico como? Vou poupar com o quê? Com 500 kwanzas. Eu te garanto que faça uma lista de todos os seus gastos mensais, faça uma leitura, faça a segunda leitura, a terceira leitura, tu vais notar que há coisas que podem ser cortadas. Ou seja, são coisas prazerosas, boas, mas que não são urgentes. Aqui precisamos definir o que é urgente, o que é importante, o que é prioritário. Ok. Ou seja, aquilo que nós queremos, mas pode ficar para o próximo mês. E tem aquilo que nós precisamos e tem que ser para agora. Mas imagina, João, imagina que não estamos a olhar só para as prioridades. É que dentro do teu salário, nem para lazer tu tens. Tu tens tantas obrigações que assim que o salário cai, já tens uma
pessoa uma prima para ajudar, tens o filho para a escola, tens Esse é não o sei o nosso quê, problema, né? tens e te sobra 10 mil kwanzas, tens carro para abastecer, se não tiveres carro tem táxi para apanhar, e tens que fazer uma planilha para o mês todo, só te resta 10 mil kwanzas, vais poupar. Yolanda, mas eu a acho- solução é criar fontes de rendas alternativas. Mas calma, vamos já ali, mas João, calma só. Vamos só falar diretamente de um único. Se olharmos para um único ganho, vamos só ainda olhar nessa perspectiva, porque essa Sem questão renda. da renda extra é extremamente importante. Porque para quem não tem mais nada, Sim. só resta isso. Para quem depois de ganhar o salário, depois do rendimento mensal, não tem mais nada, depois Sim. de fazer todos os gastos, só resta isso. Renda extra para poder ter poupança, para conseguir seguir Não a vida. tenho renda extra. Mas repare, não agora, tenho, não é ali onde consigo. o João tocou. Se você fizer a lista, e nós somos africanos, vamos entrar um bocado na nossa realidade. Nós estamos a ajudar muita gente. Nós mesmo no dia a dia estamos a ajudar muita gente, tios que não sei o quê, porque tio já sabe, não. Epá, vou já inventar um problema porque no dia a dia a minha sobrinha... Que não é invenção, é realidade. Não, mas é uma realidade que depois o que é que faz? Vicia os familiares. Nossos familiares estão viciados. Eu particularmente tive esse desafio. E eu cheguei assim, eu estou a trabalhar X tempo. Não tenho ainda isso, por quê? E fui ver, fiz essa análise. Tens de fazer, não há outra solução. Tu tens que parar e fazer a análise. Você não pensa que as pessoas que estão bem financeiramente têm alguma poupança, têm carro, foi do nada porque ganham mais, não. Se você não consegue poupar no pouco, no muito também não vais Não vais poupar. É conseguir igual. poupar, É sim, igual. sim. Então, eu tive que parar e dizer assim, calma aí, o que é que eu estou a gastar? Isso é necessário ou não? Fiz isso, essa análise. E aquela ajuda, estávamos sempre a ajudar, começamos a trabalhar, porque a mãe não pode faltar na mãe, não sei o que, queríamos já trocar tudo. A mãe é teto, mudar teto. Calma. Eu depois disse, calma, agora não tens nada. Se acontecer alguma coisa agora, tu não tens nada. Então eu disse, vamos fazer assim. Vou fazer isso, vou reduzir aqui, mexer aqui. E se eu puder dar, tá na minha reserva, eu vou ajudar. Mas E então fiquei não uma pessoa concorda- má. E é aí onde eu ia chegar. Aí vai outra questão, Yolanda. A necessidade de aprovação. Sim. Porque nós angolanos, temos um bloqueio muito grande, necessidade de aprovação. Nós só estamos a dar porque não queremos ser rejeitados pelos nossos familiares. Mas aí é que Tudo está. está interligado. Tudo Isso é emoção. Mas Isso aí é é que emoção. está a Você questão. não quer sentir aquele... que te elogiem. Que você... Mas a mana aí- chegou, que pode Sim, pagar. que pode, não sei o Ah, que, mas que você está a pode, se né? matar. No longo prazo, isso é perigoso. Mas alguém aqui está a viver isso. Eu, por Acho que o exemplo, DJ está a ver. eu, por exemplo, Eu acho que o meu produtor, meu realizador, vive isso, né? eu estou a ver que sim. Sim, acho que ele vive isso. eu, por exemplo, o que o Sr. Nelson... Está-te a tocar muito a alma. né? Não, isso foi por isso É que eu a estava a realidade. dizer. Nós temos que ir na nossa Realidade, realidade. exato. Eu posso dizer que eu já vivi de tudo um pouco. Então, há certas coisas que eu tive que me reeducar, que é para poder conseguir certas coisas que Ficaste o mal da família? eu já me abdiquei de muitas coisas que é para poder providenciar coisas para a minha família. E não A digo- largada, a família, os tios. digamos, Os não tios. família direta. Os de tios. mãe, irmãos, esses conseguem fazer as coisas por si mesmos. Mas graças a Deus. São mesmo os tios, primos tios, já. e etc. E o que eu digo, eu ajudava, não, toma aqui uns 10 mil, 20 mil, 20 vem mil, contar uma uns situação. 50. E eu tenho esse defeito de tentar me pôr no lugar dessa pessoa. E depois pegava, fazia. Depois eu cheguei alto aí, stop. Vamos fazer o seguinte, isso é uma coisa que algo verídico. Eu peguei uma moto, essas estás dita com papata, e peguei $100. Peguei. É aí onde ia chegar. O meu tio, É onde ia chegar. o meu tio chegou. Eu tenho tio mais Dá novos que rede eu. para buscar. Então estou a precisar e não Até sei mais das empresário, quantas. DJ, pode? Eu peguei. Pode muito. Não é assim que pensamos. Eu peguei pus as duas coisas, a moto e uma nota de $100. Eu disse, escolhe. Mas fica a saber, essa é a última vez que eu vou te ajudar, porque Escolhi a eu nota de sempre a $100. dar-te dinheiro, não estou a ajudar, estou Yeah, a é habituar-te verdade. muito Escolheu mal. o dólar, claro. Eu lhe aconselhei, ele disse, olha, levas essa moto, fazes mototáxi ou dás a alguém e todas as semanas vais ter um dinheiro mínimo que vais poder gerir, que é para poder satisfazer as tuas necessidades. Estes $100 vou te dar, tu vais usar, vais gastar, não vais fazer nada.
mesmo assim ele queria. Mas O isso foi dólar. nesta época Sério? mesmo? Nessa época. Ah, não, Ele ele queria viu o a nota. Eu dólar. acho que ele avaliou É o um bocadinho. dólar. Eu peguei, expliquei a situação ao Ele meu avaliou um amigo, bocadinho o a meu questão amigo do que estava ao câmbio. lado, explicou-lhe a mesma coisa. Falei, eu vou te dizer, leva a moto. Leva a moto. Ele levou a moto, nunca mais me pediu dinheiro. Perguntei, a moto está a funcionar. Porque nós a darmos dinheiro nunca estamos a ajudar. Estamos Exatamente. sempre a fazer É com que as vício. outras pessoas já sabem. Está na hora do salário, então vai Exatamente. ligar que é para pedir o dinheiro. Não, ou se for melhor, nós temos que pegar, gerar empregos para essas pessoas. Exatamente. Pegar, Dar investir. informações. Mas isso, as ligações emocionais estão exatamente aí. É a questão que o João Nhanga e o Nelson disseram. A questão de olhar para o outro, que é da família, e sentir que ele precisa, e disseste há pouco tempo, eu tenho um defeito de me colocar sempre no lugar dos outros, é que está a fazer com que muitos emocionalmente afetam as finanças, como eu estou a ver a minha irmã está a passar necessidade. E eu não tenho como lhe dar uma única vez, ela vai sempre precisar. Vou cortar e ela vai viver como? E vai ter essa disparidade de vida. Eu posso, e se eu lhe tirar isso, Não ela vai morrer, mas também não vai morrer. É interessante. complicado, Essa abordagem não é vai- muito interessante. E o Essa mais abordagem. engraçado é que esse tipo de pessoas não são humildes o suficiente. Duas vezes perguntas, não tens escolaridade, não tens uma profissão para tal, tentas, não, o que é que sabes fazer e etc. Vou-te arranjar Exatamente um isso. emprego. Eu não posso fazer isso. Não sei. Mas então como é que eu Você vou te não ajudar? tem. Desculpa. É porque alguém está a ajudar. Sério, então, Não é porque alguém quando tá tu ajudando. pegas e cortas um bocado, também, olha, também não tenho. Então vai tentar de outra forma. Olha, mas tem aí um emprego para fazer isso. Então cabe-te a ti Mas agora a questão, pensar. porque o tipo de emprego também mexe emocionalmente com as pessoas, porque Mas o que é que nós tu- hoje, os jovens hoje estão a olhar, estão a olhar para o tipo de emprego. Os jovens Tem não que estão ser a olhar humilde. só. Tem que ser A humilde. questão está aí, a questão está aí. Tu estás bem, vais olhar para não, ele está bem, está a me mandar ser estivador. Não, eu vou preferir coisas não são esperar assim. Vai esperar e vai os 10 esperar. mil que ele me dá sempre- por não tem mês. como. Eu sempre digo, e eu tenho um rapaz que trabalha comigo que eu considero como família. Ele fica admirado. Como é que o papai te faz essas cenas? Não, falou, é o meu pai sempre ensinou-me. Ele sempre teve boa vida, como eu posso dizer. Eu ainda era mais novo e etc. E as pessoas diziam, se teu pai tivesse em vida, seria assim, assado, cozido. Mas o meu pai sempre dizia-me, tu vais comer do suor do teu rosto e vais ter que usar as tuas mãos que é para conseguires aquilo tudo que tu quiseres. Eu não ligava quando ele foi, por causa dos ensinamentos, acordar mais 5 horas, vai para a escola, faz e desfaz. Hoje, eu depois comecei a empregar aquilo tudo que me foi ensinado, que é para poder, para poder sobreviver. Eu perdi o meu pai, eu vivia fora. Ele era a pessoa que pagava os meus estudos, mas depois eu tive que trabalhar. Eu já era DJ, mas depois mudei tudo. Em vez de tocar por hobby, comecei a tocar e a cobrar. Comecei a fazer coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Fiquei guia turístico, pegava, traduzia para as pessoas de inglês para português e etc. Pegava, mandava peças de carro, peças de moto, flores para aqui, para Angola, etc. Tive que começar a me mexer muito cedo. Até eu me formar foi assim. E eu gostaria que essa pessoa tivesse aqui para ver que afinal os ensinamentos... ensinamentos Sim, desse mas valeram a pena. e já os familiares acham que o tipo de vida que eu tenho, que foi a minha mãe que me deu. Eu falei, não, simplesmente eu vivi em casa da minha mãe, mas tudo que eu tenho, graças a Deus, fui eu que trabalhei. Hoje eu não peço dinheiro à minha mãe, e hoje a minha mãe consegue dizer, olha, faz lá isso, faz não sei o quê. E eu faço com muito prazer. Para a minha mãe, para os meus irmãos, eu não meço. Para os outros, a única forma que eu tenho de ajudar não é pegar de arte. Se for uma situação que eu vejo, não, até ali essa pessoa não vai Mas conseguir. sabes, DJ Poderoso, que às vezes são mesmo os nossos irmãos próximos que fazem parte daquelas coisas que são as nossas prioridades mensais. Tu disseste Sim, para a sim, tua Mas mãe. não tem que ser. É Sim, assim, mas Yolanda, não tinha que ser. É assim, nós temos que... não tive irmãos que me ajudaram. Agora que eu consegui... Esse pensamento é um pouquinho duro, não? Sim, Para a nossa não, mas é realidade. verdade. Eu não tive irmãos que me ajudaram. E eu hoje ajudo os meus irmãos. Sabe por que essa geração de hoje está a dizer, não vou fazer esse trabalho? Por quê? Porque aprenderam a receber. Porque nós precisamos entender que enquanto não passarmos no fogo, nós não vamos crescer. O ser humano tem essa tendência de crescer com dor.
Se não tiver dor, e a nossa geração, a próxima geração, vai ser ainda muito mais fraca. Porque tem um provérbio oriental que fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos fáceis. Esse tempo difícil que os nossos pais fizeram para nós estamos a fazer fácil para os nossos filhos. Para essa nova geração que vem. Por quê? Porque estamos a ajudar sempre. Porque eu não quero passar por eu não tive, não quero que meu filho passe onde eu passei. Isso é um erro. Isso é um erro. E você vai ver que hoje vão negar estar em certos lugares porque acreditam que é muito pouco para aquilo que eles querem. Porque não aprenderam na dor, sempre receberam. Então, se nós estamos sempre nessa de ajudar os nossos irmãos, nós estamos a matá-los. É assim. Porque eu nunca vi. Eu parei de ajudar muitas pessoas e até agora aconteceu algo incrível. Não morreram. E só para sustentar o que o Nelson Lopes disse. Dureza, não? O que o Nelson Lopes disse é que às vezes as pessoas vêm. Não tem o telefone. Mas vendem muitos telefones abaixo o preço, ao preço capaz ao bolso de todas as pessoas. Mas tu vais comprar perguntar... um de botão, ele não vai receber. Vai te achar por mal. Vou usar isso. E já viste? E eu digo sempre, nem eu. E essas pessoas sempre só querem um iPhone. E nem conseguem usar o iPhone conforme deve ser. Exatamente. Nem conhecem o iPhone. E eu digo, eu que trabalho, trabalho muito, não tenho um iPhone. Eu tenho um telefone. Nem tenho um iPhone, nem tenho essa. Eu uma vez comprei iPhone para saber o que as pessoas procuravam lá, não encontrei, deixei novamente aí. É que aí é que está. O iPhone é uma questão de status. Então cai num dos gatilhos que mencionamos aqui anteriormente. Nós estamos a falar de coisas que afetam as finanças. Falamos aqui da escassez, falamos da comparação e imediatismo. O que o Nelson disse. Às vezes a pessoa não precisa, mas quer. Sim. Então acaba por fazer um gasto desnecessário. E um outro aspecto que aqui foi levantado e é muito importante, e eu digo sempre, não precisamos dar o peixe, nós precisamos dar a rede. Então, sustentar a família toda não vai fazer o teu dinheiro multiplicar. Mas criar condições para que as pessoas que dependam de ti passam a criar também fonte de renda é uma estratégia inteligente. Ou seja, estamos aqui a falar de famílias diferentes. Estamos a falar de uma sociedade com pessoas, com famílias numerosas. E há famílias onde uma pessoa sustenta 20, 10 pessoas. Então o rendimento dessa pessoa é para acudir à situação de todas as pessoas de casa. Essa pessoa, ao invés de continuar a vida toda nessa situação, de ajudar todos, cria condições para que essas pessoas consigam criar renda. Como? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, nem que for vender água. O problema é querer. Todo mundo deve e pode fazer alguma coisa para conseguir ter alguma fonte de renda. Bocado, mas vai ter alguma coisa. Então, se nós temos 5 bocados, conseguimos ter um bué. Então, a ideia aqui é multiplicar a fonte de renda, mas ganhando pouco. Como é que se faz isso? Nós já dissemos que não é fácil, é um exercício difícil, mas precisamos fazer um exercício de olhar para aquilo que são as nossas despesas e fazer 3 coisas. Primeiro, anotar, ou seja, precisamos saber tudo o que precisamos, nossos gastos. Depois, definir prioridades. Olha, eu preciso de A e B, mas isso pode ficar para daqui a 15 dias. Então posso comprar no outro salário. Definir prioridades, vamos ver que algumas coisas podem ser eliminadas. Então, fazendo isso, eu consigo, de alguma forma, reduzir os meus gastos e olhar onde é que eu posso ir buscar mais dinheiro. Criar uma fonte, é onde íamos chegar. Sim. Na questão de criar fonte de renda extra. Ou seja, ir buscar mais dinheiro em algum sítio para fazer face às necessidades. Porque hoje nós enfrentamos problemas econômicos, problemas sociais, problemas emocionais. Então, é um conjunto de problemas. Sim. E os tempos estão cada vez mais difíceis. Se nós estamos a falar de subida de preços, isso é um problema mundial. Ou seja, os países todos, a maior parte deles, enfrentam problemas de desemprego, subida de preço. E nós temos que nos adaptar a essa realidade. Como? Tomando outras decisões.
Por exemplo, se tivermos DJ Poderoso, desculpa cortar-lhe, são da opinião de que uma única pessoa, claramente que é, não é? Uma única pessoa que tem o hábito, tem o coração bom, que nem o do DJ Poderoso, que consegue se colocar sempre na vida, no lugar dos Dá outros. dólar e mota. Dá $100. Eu também estou a precisar. Depois, no off, vamos falar sobre isso, DJ. Ele é sempre a pessoa mais disponível, é o tio querido, é das sobrinhas, dos sobrinhos, dos tios, não sei, dos primos, dos avós. Ele está sempre disponível. Quando essa pessoa se for, Tu vais boa pergunta. Tu has de ver da forma como vão Boa chorar essa pergunta. pessoa. nós Não já morrem, estamos, não vão morrer. Nós estamos mesmo já Você no final já do nosso- morreu, mas já elas não estamos vão a morrer. terminar o Mas nosso está-se a programa. referir do provedor, da O pessoa... provedor, Se o provedor morrer, não, sim. o Nelson Lopes está a dizer que o provedor morrer, eles quando ficarem não vão morrer. Não vão morrer. Não vão morrer. Então, nós de forma a fechar esse... Sim, não vamos. É esse engraçado, debate, é interessante, não é esse- interessante? É muito É muito interessante. interessante porque nós precisamos, e é muito interessante essa discussão. Nós africanos gostamos muito de mas acaba- ajudarmos uns aos outros. Não é importante, é bom, Sim. é nossa cultura. Sim. Mas temos que ter muito cuidado com isso, porque estamos a deixar as pessoas muito mais dependentes e depois emocionalmente tem outras consequências. Exatamente. Porque as pessoas que estão a ser ajudadas também podem, nós quando tiramos essa ajuda, pode afetar emocionalmente aquela pessoa. Sim. Ok. Querer tirar a própria vida, porque não, eu acho que não sou bom o suficiente, acho que eu não sei. Ou seja, as pessoas começam a ir buscar séries de coisas que no final do dia não faz sentido. Se nós efetivamente que temos algum recurso, tentamos ajudar as pessoas em dar a rede, como o João disse muito bem, nós vamos conseguir ter melhores resultados. É importante que nós tenhamos essa sensibilidade de ajudar as pessoas, porque ajudar é isso. Dar dinheiro não é ajudar. Mas muitos, Então, mas muitos às como vezes não forma- querem ser como forma de ajudados. fecharmos o Há nosso sempre uma país. desculpa. Já estamos no final. Eu sei que esse assunto é muito importante. Eu vou pedir, como forma a finalizar e a concluir ao meu amigo João Nhanga, o que acha da sociedade hoje, dos jovens, a finalizar mesmo? O emocional versus finanças tem sido um calcanhar de Aquiles? Sim, sim. Hoje os jovens optam muito pela comparação. Optam muito pelo imediatismo. Querem sempre, às vezes, o que não podem. Então, o conselho, a regra de ouro é ter aquilo que realmente precisamos, né? Priorizar aquilo que é realmente essencial para nós. Só assim conseguiremos ter alguma poupança, vamos conseguir multiplicar o nosso dinheiro para futuramente se mimar. Nelson Lopes, a finalizar mesmo, de uma forma assim muito sucinta. Sim, depois de falarmos de tudo isso, que foi muito bom, eu que queria deixar aqui algo muito interessante que eu precisei fazer e as pessoas também podem fazer. Primeiro, é importante que as pessoas se autoconheçam. Porque enquanto não fizerem isso, não importa qual regra você aplica financeira, você não vai conseguir. Não tem como. Você não vai ter sucesso financeiramente se você não se autoconhecer. E o processo de autoconhecimento, nós nesse processo encontramos as emoções. Por que eu reajo assim nessas situações? Por que eu estou a fazer mais pelos outros e menos para mim? Às vezes há pessoas que nem têm o que vestir, mas estão sempre a dar, têm muito pelos outros e nunca têm para si mesmo. Então é importante esse processo de autoconhecimento. Façam mesmo formações, leiam mesmo livro, participem em palestras, façam isso. Porque isso não é algo que acontece assim no estalar de dedo. Isso é projetado e é possível sim nós fazermos poupança desde que tenhamos as nossas emoções devidamente equilibradas. DJ Poderoso, a finalizar mesmo assim de forma muito rápida, nós já estamos no finalzinho do nosso programa. Esse tema tinha que continuar, mas prontos. Não, nós prometemos que vamos continuar. Vamos continuar, sim. Não irei alongar muito. É possível, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade. O pessoal que nos rodeia tem que entender que as coisas não vêm fáceis. Alguém tem que sacrificar, ou todos têm que sacrificar para podermos plantar. Só quem planta irá colher, e cada um irá colher aquilo que plantar. Caso contrário, temos uma sociedade mesmo incrível, muito, muito declinada para gastos excessivos. Desnecessário. Certo.
É isso. Então, nós prometemos voltar quinzenalmente com temas sugestivos. Na verdade, o programa Conexão em Negócios é um programa que deseja e sonha conectar os vários empreendedores deste país, e neste programa teremos a oportunidade de ouvir depoimentos de micro, pequenas ou, quem sabe, de grandes empreendedores, e precisamos até lá que o estimado ouvinte e os nossos amigos virtuais nos sigam nas nossas redes sociais, deixam os vossos likes e acompanham quinzenalmente os 99.1 FM a partir das 13 horas pontualmente. Despedimos-nos com muito amor a equipa do Conexão e Negócios. Desejamos sucesso na jornada financeira e uma vida abundante. Boa tarde.